Pronto? Galera, então vamos lá. É o seguinte. Hoje a gente inicia aí a parte de sociologia, tá? E assim, não entendeu essa aula, vai ficar muito difícil de você entender, na verdade, o semestre inteiro. Essa aula, eu encaro que ela é a mais importante de sociologia do semestre. Porque é a partir do que eu vou falar hoje para vocês que você vai entender os clássicos da sociologia. Tá? Então, o que nós vamos estudar nesse semestre? Nós vamos estudar os clássicos. Quem são os clássicos? Nós estamos colocando aqui Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Tá? Eu não sei se você vai fazer FUVEST, Barra Branca ou só o Enem, mas pode ter certeza que esses caras sempre aparecem. Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx são para a sociologia, assim como Sócrates, Platão e Aristóteles são para a filosofia. E Augusto Comte, professor? Augusto Comte é para a sociologia o que Tales de Mileto é para a filosofia. Vai. Meu, fala para ela que agora não dá mesmo. Tá? Então assim, galera, é o seguinte. Esses caras aqui eu deixo para explicar no último ano, no terceiro ano, para ficar muito mais fixo na mente de vocês para os vestibulares. Eu poderia explicar isso aqui para vocês lá no primeiro ano. Na primeira semana de aula, eu poderia explicar a aula de hoje para vocês. Certo? O que é sociologia? Você pode perceber que nesses 2 anos que passaram, eu não expliquei nenhum teórico de sociologia para vocês. Pode perceber. A não ser Thomas Hobbes, que quando nós estávamos falando lá de política. Mas os clássicos da sociologia eu não expliquei. A única coisa que eu falei para vocês lá no primeiro ano foi o seguinte. O que é sociologia? O estudo da sociedade. Ponto. Sociedade. Sociedade é um conjunto de pessoas que compartilham o mesmo espaço físico. Nisso, nós temos sociedade micro e sociedade macro. Mas eu não expliquei como surgiu a sociologia, cara, eu nunca expliquei os teóricos da sociologia, enfim. Então, hoje nós vamos fazer isso. Prestem muito atenção, porque assim, são vários detalhes, tá? Então, esses detalhes vão fazer com que, a partir da semana que vem, a gente comece a estudar aqui Augusto Comte, certo? E, consequentemente, os clássicos da sociologia. Fechou? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira coisa. Eu quero que vocês entendam nessa aula como surgiu a sociologia. E aí, você entendendo como surgiu a sociologia como ciência, você vai entender esses caras aqui facilmente quando eu começar a explicá-los. Então vamos lá. Primeiro, nunca antes do século XVIII, depois de Cristo, nunca antes do século XVIII houve uma sociedade como a que nós estamos vendo depois dessas 2 evoluções. Ô professor, mas você já, lá na parte de filosofia, já falou lá da polis, da sociedade que Alexandre o Grande colocou, da sociedade da mitologia. Pois bem, falei, mas nunca na história
houve uma mudança tão drástica numa questão social antes dessas duas revoluções. Quais são as duas revoluções? Revolução Industrial e Revolução Francesa. Nós tivemos, sim, alguns tipos de sociedade. Por exemplo, nós estudamos lá a sociedade teocêntrica, da época da mitologia. A minha vida está voltada para os deuses. Depois disso, nós tivemos uma sociedade voltada a polis. Polis, cidade, estado. Era uma sociedade voltada para a cidade, ali para a ágora, sabe? Vamos discutir a política, vamos discutir a ética, vamos discutir o conceito de felicidade, do bem, certo? Mas ainda ficava ali, na cidade, na ágora. E depois disso, nós temos uma sociedade cosmopolita. O que seria uma sociedade cosmopolita? Uma sociedade que vai além da própria polis. Quem lança essa cidade? Alexandre o Grande. Certo? Alexandre o Grande. Quando ele pega aquela polis, que nós estudamos ali no período helenístico, quando ele pega aquela polis e fala o seguinte: vamos pegar essa sociedade aqui e vamos expandir para o mundo inteiro. Certo? Então, não é mais agora só uma polis, agora ela é uma sociedade cosmopolita, ela vai além da própria polis. E depois disso, é aqui que nós estamos na parte lá de filosofia, volta uma sociedade teocêntrica, certo? Mas, diferentemente da primeira sociedade teocêntrica, agora ela é dominada por uma instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, agora, volta o teocentrismo, mas esse teocentrismo, ele é direcionado para uma instituição. Então, é uma sociedade teocêntrica de novo. Depois da Idade Média, aí nós temos uma sociedade racionalista. Aqui começa a mudar as coisas. Certo? Isso nós vamos estudar ainda lá na filosofia. Então, nós temos aqui uma sociedade onde os caras querem um conhecimento. Então nós temos ali o renascimento, sabe? O conhecimento circulando. E aí, depois do conhecimento, nós temos já o início de uma ciência. E essa ciência desembocou aonde? Lá no Iluminismo. O Iluminismo, ele é o último movimento da Idade Moderna. O movimento iluminista desembocou nessas duas revoluções. Revolução Industrial e Revolução Francesa. E aí muda completamente a história da humanidade. Toda mudança de período requer uma grande transformação social. Essa transformação ela sempre se dá na maneira de pensar e na maneira de agir e se comportar das pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a partir do século XVIII, a partir dessas duas revoluções, essas duas revoluções aqui, muda o pensamento e muda o comportamento da sociedade. Então, deixa-se a idade moderna e começa o que nós chamamos de idade contemporânea, que vem até os dias de hoje. Certo? O que falam essas duas revoluções? Gente, é aula de história hoje. Tá? É aula de história. Pouco você vai ver sociologia mesmo. Eu quero fazer o contexto para vocês entenderem qual é o contexto social que esses caras viviam. Beleza? Porque se você entende o contexto, você entende por que Karl Marx vai falar que a principal teoria de Karl Marx é a luta de classes. A luta de classes de quem? Burguesia versus proletariado. Por que Karl Marx ele é contra o sistema capitalista? Enfim, por que Émile Durkheim vai dizer que na sua sociologia o ponto certo são os fatos sociais? O que são esses fatos sociais? Mas para nós entendermos essas teorias, é necessário nós entendermos o contexto histórico. Vamos lá falar de história. Revolução Industrial. Beleza. Antes da Revolução Industrial, vamos lá, vou pegar antes do século XVIII.
nós tínhamos o quê? Cara, nós tínhamos ainda uma manufatura, ainda um resquício da Idade Média, ainda um resquício ali, né? Principalmente na Idade Média, nós temos ali o feudalismo. O feudalismo, ele vai tratar o quê? Cara, é um espaço aonde nós temos ali, ó, o clero, nós temos, na verdade, ó, a nobreza, o clero e o vassalo. Quem é o vassalo? A massa, o povão, sabe? Se nós estivéssemos na época, nós também seríamos, na posição que nós nos encontramos hoje, nós também seríamos esses vassalos. Esses vassalos, eles tinham ali a sua manufatura, eles tinham ali o seu trabalho. E o seu trabalho era o seguinte, olha só, vou pegar essa cadeira aqui, por exemplo. Isso lá, antes do século XVIII, antes da Revolução Industrial, eu quero fazer uma cadeira como essa. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar as minhas ferramentas, sabe? Ir lá na floresta, derrubar aquela árvore, a árvore cai, eu pego outras ferramentas, fico talhando ali aquela tora de madeira, aí depois, com muito custo, eu levo lá para minha casa. Lá na minha casa, cara, eu vou talhando de novo, talhando, vou lixar, não tá bom, eu vou medir, ainda não tá bom, tal, e eu vou fazer uma estrutura, fiz uma cadeira. Mas olha o trabalho que eu tive. Eu tive que ir lá na floresta, derrubar a árvore, com muito custo, levar para minha casa, sabe, talhar, enfim, fiz a cadeira. Quando eu fiz a cadeira, eu simplesmente olho assim e falo assim, porra, todo o trabalho que eu tive, eu vou lá para a cidade e vou vender essa cadeira aqui por R$200, certo? Por quê? Pelo trabalho que eu tive, R$200. Eu chego lá na cidade, ou melhor, eu chegava lá na cidade, simplesmente falando assim, ó, estou vendendo por R$200. Quem estava lá na cidade, outros comerciantes também, falaram, eu estou precisando de uma cadeira, quanto que tá? R$200. Oh, me baixa aí, cara. Não, eu tive um maior trabalho. Não, e eu fiz isso e vendi em 2 dias. Certo? Eu demorei 2 dias para fazer essa cadeira, por causa de todo o trabalho. Então eu vou ter que valorizar o meu trabalho, R$200. Tá bom, toma aqui R$200. Esses R$200, esse comerciante, ele pegava e ia sustentar a sua família. Mas ele não sustentava a sua família, porque ele estava sobre o domínio do feudo. Ele estava sob o domínio de quem? Da nobreza e do clero. Quem sustentava a nobreza e quem sustentava o clero eram esses comerciantes, eram os impostos que tinham que ser pagos, tal, enfim. Então, daqueles R$200, cara, sobrava para ele cuidar da família, supondo aqui, vai, R$110. R$90 ia para quem? Para sustentar os luxos, tanto da nobreza, quanto para sustentar o luxo do clero. Conseguiram entender até aqui? Beleza? Mas, fora do feudo, existia também alguns comerciantes. Esses comerciantes, né, os lugares fora do feudo, eles eram conhecidos como burgos. Esses comerciantes que estavam fora do feudo, eles não precisavam ficar pagando pau para a igreja. Eles não ficavam pagando pau para quem? Para o clero, sabe? Para a nobreza. Não. Então, esses comerciantes aqui, esses burgos, eles iam lá, vendiam por R$200, mas eles ficavam com os R$200. Mas quem estava protegido aqui pela igreja, pela nobreza, tinha que pagar os seus impostos. E esse cara que sobrou,
e sobrava mais dinheiro para eles. Aonde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar para dizer o seguinte: esse grupo, o que foi? Tá azul ou vermelho? Não, tá vermelho. Tá tipo É? Esses burgos aqui, o que acontece com esses burgos? Estoura a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, gente, é lógico que não é assim, não foi do dia para a noite, estourou a Revolução Industrial. Tá? Vocês já estudaram a história, eu não vou me ater nesses pontos. Mas isso aqui, a Revolução, é resquício do iluminismo. Tá? Iluminar a razão, tal, que nós vamos ver lá em filosofia. Mas essas revoluções aqui deu para esses burgos um poder muito grande, porque esses burgos aqui agora eles são conhecidos como os burgueses, a burguesia. Por quê? Esses burgueses inventaram a máquina, certo? Que é a primeira revolução industrial, uma máquina a vapor. Colocava o carvão lá e essa máquina, ela movimentava, e aí eles começaram a perceber que essa máquina poderia ser algo que ia revolucionar toda a sociedade e que eles poderiam ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque eles vão pegar o exemplo da cadeira de novo. Eles começaram a fazer essa cadeira não em 2 dias. Eles começaram a fazer essa cadeira em 2 horas. Certo? Começou a fazer em 2 horas, eles pegavam um monte de cadeira, iam lá para a cidade, iam vender essas cadeiras. Como saía em grande escala, eles não iam vender por R$200. Eles iam vender por R$50. O cara que estava ali, que era manufatura, que ele não era o burguês, sabe? Ele era aquele comerciante que tinha que derrubar aquela árvore, talhar. Ele obrigatoriamente tinha que vender por quanto? Por R$200. Por quê? Cara, por todo o trabalho, R$200 ele tinha que sustentar a família dele e ele sustentar quem? Nobreza e clero. E o burguês não. O burguês, cara, ele detém o dinheiro. Se ele detém o dinheiro, ele vai vender por quanto? R$50. A pergunta é, o que aconteceu com aquele cara que vendia por R$200? Quebrou. Né? O cara quebrou. E agora, esse burguês está aqui nessas fábricas, contando dinheiro, certo? Porque ele está vendendo por uma qualidade superior e está vendendo com um preço muito acessível. Ele está aqui, ó, contando dinheiro. Aquele camaradinho ali da manufatura, simplesmente, ele quebrou. O burguês fala para esse cara, vem cá, estou vendo que a sua família está passando fome, vem trabalhar para mim. É isso que o sistema capitalista vai fazer, entendeu? Vem trabalhar para mim. Em detalhe, você tem esposa? Sim, senhor, eu tenho. Tem filhos? Sim, senhor, eu tenho. Traga todo mundo para trabalhar para mim. Esse burguês pega essa família, coloca na fábrica e obriga eles a trabalharem horas e horas. E aí o lucro dele vai aumentando cada vez mais. Esse burguês fica cada vez mais rico. Isso aconteceu na Revolução Industrial. Aí você vai falar, tá, professor, mas e aí? E aí, galera, que a Revolução Industrial deu um poder econômico para essa nova classe que está surgindo de comerciantes chamados de burguesia. Certo? Então, ó, a Revolução Industrial deu um poder econômico para esses caras. Mas não adiantava.
apenas ter dinheiro. Sabe por quê? Porque esses caras tinham dinheiro, mas eles não tinham o quê? Sangue azul. Certo? Eles não tinham sangue azul. Então, quando eles chegavam nas festas, quem tinha sangue azul perguntava para esses burgueses, falava assim: muito bem, você está com dinheiro, mas você é filho de quem? Cara, queria matar um burguês, era perguntar de quem ele era filho. Porque ele era filho do seu José. Ele não era filho do conde, sabe? Ele não era filho do rei. Ele não era filho, cara, de uma patente alta assim. Não, da nobreza. Ele era o cara que tinha dinheiro, mas ele era filho do seu José, com muito custo, cara. Ele ralou muito e chegou num patamar legal na sociedade. Ou seja, ele ainda, perante a nobreza, esses caras ainda não eram absolutamente nada. Aí vem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, galera, eu não vou me ater aqui porque não vai dar tempo, tá bom? A Revolução Francesa, porque, eu tenho que ir lá na Guerra dos 100 Anos, eu tenho que ir lá explicar, enfim. Nós não temos tempo para isso. Nesse sentido, a Revolução Francesa deu para esse burguês um poder político. Aí a casa cai. Quem manda na sociedade agora é a burguesia. A partir desse momento, a nobreza vai caindo uma por uma, certo? Por quê? Porque quem manda na sociedade todinha são esses burgueses. Quando os burgueses chegam finalmente ao poder, porque eles têm dinheiro por causa da Revolução Industrial e eles têm o poder político por causa da Revolução Francesa, surge uma nova sociedade. Nunca antes na história, vista na história, nós vimos alguns tipos de sociedade, mas não chegavam nem aos pés desse tipo de sociedade. Que tipo de sociedade, professor? Agora nós temos uma sociedade urbana. Agora nós temos uma sociedade industrial. Nós temos uma sociedade capitalista. Nós temos uma sociedade racionalista. E nós temos, sobretudo, uma sociedade laica. O que é uma sociedade laica? Uma sociedade sem a intervenção da igreja. Como eles estão mandando agora, eles falam: olha, igreja, na boa, velho, cada uma no seu quadrado. Vai lá cuidar dos seus fiéis, sabe? Vai orar, vai rezar, mas lá no seu templo. Porque em tudo aqui, quem manda somos nós. Você mandou lá na Idade Média, que o professor Anderson está explicando, certo? Para os alunos dele. Mas mandou lá. Aqui, não. Aqui quem manda somos nós. Então é uma sociedade laica. O que acontece? Surge então um novo sistema de estratificação social. Lembram da aula do ano passado em Sociologia? Estratificação são camadas. Estratificação são classes sociais. Qual é essa nova forma, nesse novo sistema de estratificação? Agora, tem quem manda e quem obedece. E quem está obedecendo aqui? O proletariado. Quem é esse proletariado? O povão, a massa, sabe? O trabalhador. Então, nesse sentido, surge uma nova sociedade, então, baseada na questão urbana, industrial, capitalista, racionalista e laica. Surge, então, uma nova estratificação, ou seja, quem manda e quem obedece, e aí surge, consequentemente, novas relações sociais. Certo? Que novas relações sociais são essas? Exatamente isso, olha, quem manda sou eu, ponto. E eu mando por quê? Eu mando porque eu tenho dinheiro. O dinheiro é o que manda na sociedade a partir de então. E como eu tenho dinheiro, é o que vou mandar. E acabou. Ah, não! Cala a boca.
Ah, não, cala a boca. Ah, não, está demitido. Não, eu não posso porque eu preciso, eu tenho família, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho... Então fica quietinho, tá bom, eu vou obedecer. Ou seja, surgem novas relações sociais. E a pergunta então, agora fechando a aula, a pergunta então agora é: o que é isto? Ou seja, o que são essas novas relações sociais advindas dessas duas evoluções sociais? Para responder a essa pergunta, o que são essas novas relações sociais advindas dessas duas evoluções, surge então a sociologia. O que é a sociologia? A sociologia é o ramo do conhecimento que tenta explicar cientificamente essas novas relações sociais. É aí que surge a sociologia no século XVIII. Quem é que vai responder essa questão? O que são essas novas relações sociais? Esses teóricos aqui. Augusto Comte começa com a sociologia e os demais, eles vêm talhando de vez. Olha, isso aqui não é apenas uma análise, isso aqui é uma ciência. A sociologia é a ciência da sociedade. Nós não podemos ficar com os filósofos, porque antes do século XVIII, quem explicava tudo isso aqui era a filosofia. Tipo, eu acho que pode ser, eu acho que pode ser isso, ou eu acho que pode ser aquilo. Agora não, agora nós temos uma ciência, não tem mais achismo. Ou é, ou não é. Por isso que a gente vai dizer que sociologia é um ramo do conhecimento que tem que explicar, então, não o achismo, mas tem que explicar cientificamente essas novas relações sociais. Quem vai explicar de uma maneira de ciência? Esses caras aqui, chamados Augusto Comte, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Conseguiram entender? Conseguiram? Então, gente, o que semana que vem, tudo que eu falar nesse semestre, eu estou falando o quê? Explicando a teoria desses caras. Esses caras estão tentando responder essa questão. O que está acontecendo na sociedade? Beleza? É isso aí. Tamo juntos. Valeu.